Aoba, galera! Bem-vindos a mais um One More Tab Podcast, seu podcast semanal que vai abrir uma aba insistente na sua cabeça que talvez nunca mais feche. Hoje eu vim aqui para falar sobre jogo de cartinha. Sim, mais precisamente sobre TCG, que a gente vai entender um pouquinho melhor o que que é, ou os Trading Card Games. E talvez um pouquinho mais específico em Disney Lorcana. Se você já ouviu falar, fica ligado. Se você nunca ouviu falar, fica ligado também que você vai se interessar sem dúvida, né? E claro, eu não poderia deixar de convidar essa convidada super especial que manja muito do assunto no Brasil para falar sobre isso, né? Ela que eu conheci através de um grande amigo meu de infância, que é a esposa dele agora. Ela que tem mais de 5.000 seguidores no Instagram e contando, que já foi caster, narradora do primeiro grande evento de Disney Lorcana aqui no Brasil. Ela mesma, a princesa Disney brasileira, Jenny Monteiro, aspirante a geek. Seja muito bem-vinda. Oi, gente, tudo bem? Ai, eu vou bater palma também pra mim, porque eu achei muito bonitinho você falando, até parecia que eu era importante. Mas, lógico que é, eu te assisto no YouTube. Eu te assisto no Oh, YouTube é em mó chique live. quando alguém fala isso. Eu assisto você Porra, no YouTube, eu falo, ai, eu tô na TV dessa pessoa. total. Mano, quando eu tava aprendendo sobre o Lorcana um pouco mais, eu botava o vídeo de vocês lá, assim, no talo, tela cheia, e tava vocês lá em tamanho gigante. Deu até pra matar a saudade do Henrique, né? Exato, exato. Dá pra dar um abração assim de perto e Não, eu ficar sei e que você beijou a passando tela. quase, quase. A Maia que me impediu. Ai, ai. Mas, Ai, gente, muito desculpa. obrigado, muito obrigado por ter. Imagina, Obrigada a eu que. você por ter me chamado. Eu interrompo as pessoas, tá? Eu fico... Não, aqui é assim, aqui vamos que vamos. A gente vamos desenrolar, vamos ver no que dá. Então, como eu já falei, hoje a gente vai falar um pouquinho, conhecer a Jenny um pouco mais, ela que é a aspirante a geek, que pra mim é tudo a ver com esse canal One More Tab, né? E vamos entrar um pouquinho mais a fundo no mundo do jogo de cartas e Disney Lorcana. Depois da vinheta, então roda a vinheta aí o editor, que sou eu também, no caso. E é isso. Eu te entendo. Jenny, primeira pergunta, que é o caso de ir um pouquinho mais a fundo sobre jogo de cartas, né? Você joga truco? Não, aí calmou. Eu tenho uma confissão. Eu já joguei na escola, só que eu ficava Uhum. do lado da pessoa que sabia jogar. Então, na minha cabeça, eu joguei. Eu estava do lado dela, eu era uma dupla que não fazia nada. Perdi a maioria das coisas porque eu não sabia o que estava acontecendo. Então, assim, eu só Ah, participei. Mas truco nunca entendi. foi minha parada. Eu era nerdola na escola, né? Eu ficava lá Mas só é, as origens de você ter começado nesse jogo de cacheta. cartas, cacheta, era essa a minha segunda opção, cacheta ou tranca. Nossa, Ah, sabia. cacheta bom demais. Caramba. Inclusive, eu podia começar a fazer jogos assim na aspirante, porque o Uhum. raizão, tá? Cachetinha é muito bom e é muito É top. familiar. É top, Ó, é top. Eu também comecei quando criança, meu pai me ensinava, enquanto ele estava bebendo, jogando truco no churrasco, vez ou outra a gente jogava uma cachetinha também, mas desde sempre em casa era truco e os gritos do truco, né, que é o tradicional. eu Tem aprendi a alguma jogar truco, mano. semelhança entre cacheta, truco com esses jogos de cartas que você joga atualmente ou é completamente diferente? Então, eu acho que existe o aspecto do jogo em si, que é muito diferente, mas existe o aspecto de você estar jogando com outras pessoas. E aí, nesse quesito, eu acho que é tudo similar. Pra mim, o jogo não é só a dinâmica em si, né? Mas sim o que você tem de interação com as outras pessoas, o que você constrói de relação. E Uhum, nesse sentido, eu consigo ver Disney Lorcana em qualquer outro jogo de carta, porque todas as uhum, vezes que eu jogava com os meus amigos, ou com a minha família, ou qualquer coisa, sempre era um momento muito divertido e muito gostoso. Era uhum. sempre era sempre risadola, sempre atribuído a lugares muito de confortinho, assim, pessoal, né? Uhum. Então, pra mim,
tem esse aspecto. Agora, a dinâmica em si é bem diferente, porque o TCG, ele tem a parte extremamente competitiva, ele rotaciona, um jogo de cacheta, né? Não, ele continua do mesmo jeito, e eu acho que eu gosto disso também. É. Não, eu tava pra dizer que cacheta é jogo amistoso, mas não. Não é nada amistoso. É bem competitivo também, de outra forma, né? De No outra caso. forma, mas ele se mantém naquele Uhum. nível, né? Não tem É. atualizações. Mas, meu, eu fico muito brava, e aí é uma coisa que eu não gosto em mim. Eu não sei perder. Eu sou muito péssima perdedora. O Henrique começa a ganhar um monte de mim, eu fico, mano, não vou mais jogar. Eu sou um lixo, eu não vou mais jogar. Aí depois na outra semana, não. Tá bom. Vou jogar. Aí eu jogo e aí eu fico, mano, por que eu estou fazendo isso comigo? Assim, eu tenho um espírito ruim nessa parte, mas eu gosto muito desses momentos de diversão. Depois que passa a minha raiva, eu Uhum. gosto. Eu sei bem como é isso, porque digamos que nesse quesito você e a Maia, minha noiva, são muito parecidas. Ela está muito feliz quando ela está ganhando, e quando ela perde, ela precisa 2 dias para recuperar, digamos assim, para voltar a jogar ou para, Aham. né, conversar direito. Então, entendo bem, entendo Conversar bem. direito. Então, não fala comigo, parceiro. Pois é, e fica na memória mesmo, é rude. Mas antes da gente entrar um pouquinho mais a fundo em Disney Lorcana, né, que é o que você se especializou, digamos assim, hoje em dia, qual foi o seu primeiro contato com o TCG, que é o Trading Card Game? O que te fez gostar tanto disso? O que te fez seguir jogando? Ai, olha, foi assim. Eu estava num aniversário. E aí eu tenho a minha melhor amiga de infância, assim, postou uma foto no Instagram, tava nesse aniversário, eu tava assim, enrolando, né, porque eu tava entediada, e ela postou uma foto de uma carta muito linda, é uma land de pântano do Magic. E aí eu olhei essa carta e falei assim, gente, que jogo é esse? E aí, a mesa, eu lembro assim muito claramente. Isso aqui, pra mim, era cenas de filme. Que era assim, aquele momento minha vida mudou. Porque todo mundo na mesa que tava conversando comigo era nerdola. E aí, assim, a Camila joga Magic? Aí o que é Magic? Depois dessa pergunta, minha vida nunca mais foi a mesma. Porque aí, eles começaram a me explicar o que era Magic. Gente, eu quero jogar isso? O que é isso? Porque não é, na minha escola não tinha gente que jogava. E o Magic, ele é presente na vida Uhum. de muita gente. Eu tenho 32 anos, né? E eu vejo que tem gente muito mais velha que joga há Nossa. muitos anos. Jogava na Uhum. escola, jogava sem sleeve, jogava na praia. Não tinha o cuidado que tem hoje, era totalmente diferente. E eu, uma jovem senhora, ali com os meus 25 anos, aprendendo a jogar. Aí eu falei, gente, eu juro, eles falaram de Magic, eu comprei o meu primeiro deck, na verdade eu aprendi a jogar com o deck dos meus amigos, bêbada, não recomendo, e aí desembestou, eu fiquei extremamente viciada, eu lembro de uma vez de final de ano, assim, 2020, a gente recebeu uns amigos em casa, 2020 não, 2019, recebeu uns amigos em casa, e aí a gente ficou 3 dias seguidos jogando, eles dormiam, a gente acordava, e a gente ia jogar Magic. Era nesse nível de vício, assim, Magic. Olha. E aí eu fiquei completamente ensandecida. E aí quando eu falo que minha vida nunca mais foi a mesma, é mesmo, porque eu adotei como hobby jogar carta. Então eu ia em semanal de loja, jogar Magic, eu ia fazer... Sério, eu fazia um estardalhaço, assim, jogar. E aqui em São Paulo tem muita lojinha, né? Então eu fui conhecendo um monte de lojinha. E aí fui desempestando, mas foi assim que eu comecei a jogar Magic. Caramba. Aí, sofri minha primeira decepção, né, amorosa, que foi a comunidade de Magic, que é extremamente machista, né, amigo? Então, eu fui muito assediada, eu tive que fazer boletim de ocorrência por causa de uma pessoa. Então, eu fui me afastando, assim, de TCG, fui adquirindo um medo de loja, fui começando a ficar meio... Ai, não, isso aqui é muito... é esquisito, começou a ter uma relação estranha. Parei de jogar e aí... entrou o Henrique na minha vida. E aí eu voltei a jogar. E agora eu tô lascada. É isso. Depois eu vou contar como que foi com Lorcana, mas assim, gente. Não, Magic foi o meu primeiro amor. TCG, assim. E para dar uma base para as pessoas que nunca ouviram falar de Magic ou de Disney Lorcana, tem alguma base geral de como funciona esse tipo de jogo, o mundo do TCG? O quão diferente é de cacheta e truco? É possível até comparar? Tipo, explica aí, vai, 1 minuto. Meu Deus do céu, nossa, você deveria ter
chama do Henrique pra fazer isso. Eu gosto de falar da parte bonitinha do jogo. Gente, eu não sei explicar. Peraí, vou tentar. Ó. Eu não vou conseguir fazer uma comparação com cacheta, porque eu acho que eu nem lembro como que joga jaqueta. Como que joga jaqueta, amigo. Eu sou meu Deus. Alanzoca, sabe? Eu troco tudo. Eu não sei como que joga. Não lembro mais como joga cacheta. Mas vamos supor que os naipes das cartas sejam as cores, né? De identidade de alguma coisa. Mas assim, eu vou tentar explicar da minha forma. O TCG em si, ele é trade card game porque você pode colecionar essas cartas, né? Você tem ali você pode jogar competitivo, você pode colecionar, você pode jogar casualmente, se você quiser, na sua casa. Você tem um deck, com esse deck você precisa conquistar um objetivo. Cada deck tem uma personalidade dependendo da cor que você escolhe do jogo. Em Magic, a gente vai chamar Land, que são as lands, né? Que são... Nossa, eu esqueci. Pântano, ilha... Pântano, ilha... Eu ia falar Esmeralda, Rubi, Aço. Meu Deus do céu, eu esqueci completamente as cores de Magic, mas são 5. Olha só. E em Lorcana tem as pedras, né? Que são as pedras preciosas. Aí cada cor dessa tem uma personalidade de jogo. Você pode ser mais agressivo, você pode ser mais controlador, você pode ser mais sagaz. Você tem uma personalidade. Quando você mistura essas cores, você tem uma identidade de deck. Em Magic, você precisa tirar 20 de vida do oponente, dependendo do formato. São 40, que é o Commander, que era o que eu jogava. E em Lorcana você precisa acumular 20 de lore. Que, assim, gente... Bonitinho, Magic... né? Não, esquece Magic. Magic é ruim. Esquece, Magic é muito caro. É mais caro que Lorcana. Não. Deixa pra lá. Vamos falar só de Lorcana. Eu também gosto bastante. Eu acho que a grande diferença também, agora que eu tô pensando em truco em cacheta na minha cabeça, é que você tem o seu próprio deck. Cada um tem o seu próprio deck. Cada um tem o seu deck. Você pode montar o seu próprio deck ou comprar pronto, mas você tem o seu e você joga contra o seu oponente, né? Em truco você tem um deck e é aquilo, você não estrategiza nada. E no caso do TCG, você monta o seu deck bonitinho, escolhe o que você quer usar no jogo e tudo mais, seguindo certas regras, né? E aí vai pro combate. Tá, exato. E assim... Cada um tem o seu, você monta a sua estratégia, o outro monta a sua estratégia, e assim, não é um RPG, mas nesse sentido, se a gente for comparar com RPG, você também tem o controle, você também é um grande mago. Em Magic, em Lorcana, você tem feitiços, você interpreta alguém, entendeu? No Commander, quando eu jogava Commander, eu sentia que eu era a minha própria comandante. Eu era aquela carta que tudo rodava em sinergia daquilo, né? Lorcana não tem isso, mas eu finjo que eu sou uma grande maga, grande feiticeira que fica ali imaginando o personagem da Disney. Eu sou extremamente infantil, porque ao invés de eu ir pras minhas batalhas de um jeito, né, com caveira e tudo, eu coloco o Mickey pra bater nas pessoas, entendeu? Nossa, eu vou fazer um corte disso, vai ser esse. Vai ser... Tá explicado. Pra galera que estiver interessada, é assim que é o jogo. É assim que é o jogo, gente. É botar o Mickey pra bater nas pessoas. Coloco o Mickey pra bater nas pessoas. Caramba. Que horror. Nossa. Copag, desculpa, não é isso, não. Caramba. Meu Deus. Que a gente mencionou aqui Magic e Lorcana, né? Então, na verdade, tem vários TCGs, né? De diferentes... tópicos. Eu sei que tem de Star Wars, que eu sei que se eu pegasse pra jogar, era o fim da minha vida. Eu ia ficar completamente viciado. Eu ia ficar completamente viciado e aí eu falei assim, isso aí é uma droga muito pesada pra mim, então eu não vou nem mexer, né? Mas aí eu já vi que tem de Star Wars, Disney, que é o que a gente vai conversar um pouquinho mais, tem LOL e... Pokémon. Pokémon, claro, muito clássico. O maior do mundo. Diversos outros aí que você imaginar, provavelmente consegue achar, né? Qualquer coisa de cultura pop, assim, deve ter um TCG. Harry Potter já vi por aí também e tudo mais. Então, teve do Harry Potter. Teve também, E o Altered, que foi descontinuado. O Altered era só bonito mesmo. Não era legal de jogar. Desculpa quem gosta de Altered. Ai. No caso
do Disney Lorcana é mais recente, né? Você sabe dizer quando que começou, quando que foi lançado? Foi 2023, eu acho, a primeira coleção. É que eles lançam coleção de 2 em 2 meses. Então a gente tá indo a gente chegou na 12ª agora. Por isso que tem já 12 coleções, mas eles vieram em 2023. E apesar de ser um TCG muito recente, ele já tá com uma grandiosidade, assim, absurda. Porque o tema é Disney, né? Óbvio. Mas eu vou falar aqui pra você, assim, que eu achei que não ia me pegar tanto. Porque eu não era tão, assim, da Disney, né? Eu parei de assistir Disney com... velha. Velha não. Velha, assim, com 12 anos. Mas, assim, parei. E nunca mais assisti. Eu não assistia desenhos em geral. E aí, em geral, assim, né, da Disney. Só que aí, quando o Henrique trouxe, né, o primeiro deck, e eu vi a Malévola, eu falei, cara, esquece, a minha vida a partir de agora é isso. Tanto que eu tatuei a Malévola recentemente. A Malévola nem fazia parte dos meus planos de tatuagem. Mas eu lembrei o quanto eu gostava dessa vilã. E eu falei, nossa, não dá. E eu acho que você ficaria assim com Star Wars, porque você gosta de Star Wars. Você gosta, e aí você vê que você pode jogar com aquela dinâmica, e a dinâmica também conversa com aquilo que você gosta. Eu já joguei Star Wars e eu gostei bastante. Assim, não é parecido com Lorcana, porque lá você tem meio que não é as galáxias, mas assim, é guerra mesmo, sabe? É coisa de guerra. É muito legal. E você... É diferente do Magic, porque no Magic, quando você toma dano, você recupera a vida. E tudo que fica sabe, na carta, que nem é em Lorcana, que a gente toma o dano e continua na carta, eu acho muito mais justo no jogo. Eu acho muito mais justo quando você apanha e fica lá com dano. Porque, pra mim, tem essa de regenerar. Zerou o turno, vão regenerar. Não é videogame, é carta. Entendi. E no Star Wars, ele regenera cada turno, é isso? Não regenera. Fica igual, igual em Lorcana. O pontinho lá do dano fica lá. Eu sou desse time, que o dano tem que ficar na carta. Eu acho que é isso, que as pessoas têm que lidar com as consequências dos seus atos. É isso. Sabe? Ninguém tem aqui privada pra ficar dando descarga nas suas merdas. Se você quis me atacar, vai ficar com o ponto de dano sim, cara. De acordo, nisso estamos muito, muito, muito de acordo. E você mencionou da carta que o Henrique trouxe. Então foi isso que fez você começar com o Disney Lorcana? Eu quero que você conte um pouco mais disso. Vou contar, porque eu gosto muito dessa história, tá? Diga lá. Eu vou contar minha vida aqui, porque já que é pra abrir uma aba na cabeça de vocês, eu vou abrir 1000 abas, não é só sobre TCG, porque assim, eu falei que eu gostava muito de Magic, e eu criei uma página de Magic pra falar sobre Magic, porque muita gente que eu conhecia queria aprender, e eu falei assim, eu não vou reunir essas pessoas, eu vou criar uma página, e aí se elas quiserem aprender, elas aprendem por lá. Não consegui ensinar ninguém com a minha página, que fique claro. Mas eu tinha a página pra falar sobre alguma coisa que eu gostava, como eu já trabalho com conteúdo, foi uma coisa muito legal que eu fiz. Beleza, guarda essa informação aí. Aí, eu parei de jogar Magic porque eu passei por umas situações absurdas na minha vida, muita coisa acontecendo, só que, isso aqui é um hobby. Então, pra mim, deixar de fazer um negócio que eu gosto é absurdo. E aí, eu fui ficando doente, tive burnout, né, em 2025. E aí, eu estava perdida, não sabia o que eu queria fazer da vida. O Henrique foi pra Annecy, que é um evento de animação lá na França, tá? Ele foi te ver, inclusive, né, o ano passado. Ele passou na Polônia, exato. Passou na Polônia. Aí, ele foi conversar com o pessoal da Ravensburger, que é quem fabrica Disney Lorcana. E lá ele conheceu o Disney Lorcana. Ele falou assim, conversou com esse pessoal, aí ele viu a cartinha, ele ganhou um booster e trouxe pra casa. E aí, nesse booster, veio o Pato Donald. Eu falei, que porra é essa? Tem uma carta com o Pato Donald na minha casa e eu não sei que jogo é esse. Caraca. Aí ele falou, vamos aprender Disney Lorcana, que eu fiquei interessado. Deve ser legal. Aí eu assim, Disney, ele, vamos, você vai gostar. Aí eu escolhi o deck do Scar, que eu só gosto de vilão. Aí eu escolhi o deck do Scar, o Celo Verso. Celo Verso entrou nessa também. Celo Verso. Eu sou Celo muito Verso, amiga queremos você aqui, hein? Celo Verso é muito legal. Não, eu quero fazer um parênteses, ele é muito legal. Assim, o Henrique me apresentou pessoas muito legais. Você, o Celo Verso, não dá. Eu tenho amor muito grande. E o Celo Verso, ele comprou também deck, então comprou eu, o Henrique, o Bruno, Belira e o Celo Verso. E aí a gente desempeçou a jogar. Mano,
Quando eu abri, eu fiz unboxings de todo mundo. Foi o primeiro conteúdo do meu canal no YouTube, sabe, Oh, que amigo? fofinho. Foi o unboxing. Eu falei, eu vou fazer. Mano, eu não sabia Uhum, que ia me pegar tanto. Aí eu fui uhum, fazendo, eu falei, gente. Mas aí um ponto que eu quero destacar é que, assim, naquele momento eu falei, poxa, eu preciso ter um hobby. E aí uhum. mano, eu entrei Mas de foi. cabeça em Disney Lorcana. Comecei a produzir conteúdo e fiquei viciada nas cartinhas. É isso. Que maravilha. Que Sei, foi maravilha. Olha só. tudo por causa de Annecy. Tudo por causa de Genesido. Por causa de um eventinho que o Henrique Lira Enfim, passou por sabe? lá, passou por aqui e depois voltou aí. Olha só. Eu também, eu não. Eu tinha jogado Magic muito antigamente, até, sei lá, até meus 14 anos, sempre fui muito ruim, né? Também jogando com gente viciada, que nem o Henrique, que nem o irmão dele, não dá. Não, Aí, não dá. O não dá. Henrique rouba. Ele é ladrão. Ele é ladrão. Ele joga de azul. Ele é um safado. Te amo, amor. Que bonitinho, olha isso. Então, eu nunca joguei tanto assim. O que aconteceu? Teve um dia que vieram uns amigos visitar eu e a Maia em casa, e eles são muito de board game. Então, eles trouxeram alguns board games, a gente foi jogando, e um deles era um jogo meio que de cartas, que eu não lembro agora o nome do jogo, mas tinha as criaturas que você ia montando o seu deck e tudo mais. Era um meio estratégia, não era exatamente um contra o outro, mas jogava em 4 pessoas assim. Não vou lembrar o nome do jogo agora. Quando eles perguntaram pra Maia, falando assim: que tipo de jogo você quer jogar? Quer jogar mais um jogo cooperativo, estratégia, ou jogo de dar facada? Aí ela falou: não, eu quero jogo de dar facada, quero violência, né? Aí eles falaram: beleza, então vamos jogar esse jogo aqui de cartas. Ela gostou muito, e isso ficou na minha cabeça. Aí passou 1, 2 semanas, a gente tava numa livraria aqui que tinha uma sessão com quebra-cabeça, com alguns board games e tudo mais. E aí eu vi lá um tabuleirão de Disney Lorcana. Aí eu olhei aquilo e pensei: aonde que eu já ouvi falar disso? Aí eu lembrei e falei assim: nossa, acho que essa Jenny, a menina Jenny, ela posta, ela fala sobre isso. Aí fui lá ver, realmente, eu fui de volta no seu Instagram e falei assim: não, é esse o jogo mesmo, Disney Lorcana. Aí eu comentei com a Mai e falei assim: olha, esse jogo aqui deve ser legal. Eu estou ouvindo coisas boas sobre eles, não tenho ideia, mas podemos comprar. O que você acha? E ela se animou também, então eu comprei chama Disney Lorcana Gateway, que aí vem com Gateway. dois decks básicos, um tabuleiro para você marcar os lores que você vai fazendo, os pontos, né? E aí, como que eu fui aprender? Tem um manualzinho que vem, aí eu fui lendo. Aí, esse em inglês eu dei pra... A Maia foi lendo. Enquanto ela lia, eu fui lá, YouTube, aspirante a geek, fui ver qual é que era o rolê. E aí foi isso. Fui aprendendo a jogar. Passa 3 semanas depois, a gente tá jogando, tipo, 6 a 7 vezes por semana. Todo dia, Gente. de noite, a gente ia lá jogando, porque é uma coisa que eu vejo. Nenhum jogo nunca vai ser igual, porque todas as cartas são diferentes, você pode ir mudando também conforme o tempo. E é uma mistura de estratégia com sorte, às vezes mais sorte do que estratégia, depende, né? E chegou num nível tanto, né, que alguns meses atrás, na época, a minha namorada recebeu um pedido de casamento em que eu usei uma carta de Lorcana como pedido de casamento, né? Você sabe muito bem dessa história, que inclusive foi o seu esposo, Henrique Lira, que fez toda a arte, né, personalizada para uma carta estilo de Lorcana. Para quem tá vendo no vídeo, se eu for muito bom como editor, eu vou botar a imagem aqui. Mas eu fiz o pedido dando esta carta para ela. E aí foi tudo. Ia falar que é tudo por causa da Jenny, mas não, é por causa de Annecy, né? Como você falou. Volta tudo Por causa de Annecy, lá tudo no volta começo. pra França. Os franceses Uhum, são muito românticos. Eles é são muito... verdade. Paris é a cidade do amor, cidade da paixão. Nossa, Então, é uma coisa que eu também eu não esperava que eu fosse gostar tanto de um joguinho de cartas. um joguinho de carta. Ainda mais sendo Disney, eu sempre gostei de Disney, mas não era tão antenado assim. Hoje em dia,
eu assisto coisas da Disney que eu olho assim, esse personagem tem um ataque de 3/tanto nesse formato e tal, não sei o que, não sei o que. Falei, caralho, é muito viciado. É muito. Oh, eu amo tanto quando eu assisto um filme. Cara, como eu amo assistir um filme e ver a história da carta, de alguma carta que a gente Exato, gosta muito. Ai, exato, olha, exato. Não, às vezes fico eu de não. xereca com essas coisas. Às vezes eu não. No filme ali não fala exatamente o nome do personagem e tudo mais, mas aí eu lembro por causa da carta. Eu venho e falo assim, esse aqui é o personagem tal. Eu falo, caramba, é muito vício, né? É porque é Disney, né? Acho que você vai concordar comigo que é um apelo diferente. É meio que. É quase que universal, né? Todo mundo conhece Disney, então é mais diferente. Todo mundo já assistiu alguma coisa, todo mundo tem alguma conexão com algum filme. Eu tenho um amigo que produz conteúdo, ontem eu tava falando com ele, e aí eu mandei, tenta ir no DLC, que vai ter o segundo DLC aqui agora, e ele falou assim, então, isso aí me fudeu, porque assim, pode falar palavrão, né? Pode. Já falei. Já foi. Isso aí me fudeu, porque Toy Story, que é a coleção agora, né? Toy Story, a Ravensburger lançou e agora eu tô lascado, né? Vou ter que começar a comprar. E eu sabia que Toy Story ia mexer com todo mundo, né? Porque, mano, não dá. É muito uma questão de amizade. E agora entrou a Pixar, né? Junto com a Disney. Eu fico completamente de tomado. Eu fico com... Sabe? É um negócio que me pega muito. Esse negócio de você ter pedido a Mai em casamento com Disney Lorcana representa muito, tem um significado assim absurdo. Pra mim, eu não tenho nada a ver com a história, mas eu fico muito chocada. Claro que tem muito. Mano, eu falo, Tem muito. caraca, parça, eles assistiram um videozinho, aprenderam a jogar, e aí, mano, agora eles estão, sabe? Eles pediram em casamento, é amiga toda, mano. Eu fico completamente... Nossa, isso me pega muito. E assim, aquilo de novo, lá do começo que a gente falou. Cria momentos de conexão que só a gente sabe. O momento que eu tô jogando com o Henrique, assim, a gente joga bem menos do que eu gostaria. Porque eu produzo conteúdo, né? E essa é uma parte que me impede, às vezes, de querer jogar. Porque eu fico o dia inteiro vendo coisa de Lorcana. Então, às vezes, à noite eu só quero descansar. O jogar, pra mim, já não é tanto, né? Mas, assim, quando a gente joga, quando a gente tem o nosso momento... Nossa, ele me deu uma sugestão ontem de falar assim, vamos pegar nosso book e vamos abrir uma cerveja e a gente vai separar tudo por franquia. Na hora que ele falou isso, meu olho encheu d'água, assim, eu falei assim, gente, porque a gente vai revisitar as nossas cartas. E eu sei o quanto isso é significativo, porque a gente gosta de jogar, mas eu também gosto de colecionar. Eu tenho um preciosismo muito grande com as minhas cartas. E eu acho que isso é legal do card game também, sabe? Porque o TCG, eu vejo muita gente preocupada em só querer competir, só preocupada com core, não sei o que tem. E eu acho que o jogo de TCG, ele tá muito associado ao que a gente tem com as pessoas. Então, quando vocês vierem pro Brasil, eu vou querer jogar com vocês, mas porque eu quero criar essa raiz com vocês, sabe? Eu quero ter esse momento com vocês. Aqui hoje, falando com você sobre isso, é muito legal, porque eu sei que você começou a jogar vendo meu vídeo e eu fico toda assim. Eu compartilho desse sentimento, não tem jeito. Até porque uma coisa que é importante até deixar claro para as pessoas é isso, é a comunidade, as relações que você acaba formando, né? E o jogo em si, é como você falou, você pode jogar, competir e tudo mais, você pode colecionar, e a parte de colecionar é incrível, porque as cartas são feitas com tanto cuidado e para quem nunca viu, vale a pena dar uma olhada. Eu vou ver se eu consigo colocar mais algumas artes aqui, mas cada arte linda que tem, e acho que uma coisa que eu achei muito interessante é que no canto da carta tem o nome do artista, né? Que fez aquele design. O Mickey, por exemplo, ele vai ser feito em estilos diferentes, por artistas diferentes, e nunca vai ser o mesmo, e é cada carta mais linda que a outra. É fenomenal, é incrível, muito bonito. É absurdo. E é uma valorização muito legal dos artistas, isso, porque cada carta de Disney Lorcana, ela é na verdade, tem os storyboards, né, que são as classificações, que são o mais próximo do que a gente conhece dos filmes. Mas tem as outras classificações, que é o tipo Dreamborn, o Floodborn, e essas são, tipo, reimaginações. E aí você vendo a mente do artista, sabe, viajando ai, olha, esse Mickey aqui feiticeiro, esse Mickey aqui com trompete, esse Mickey aqui mosqueteiro. E não só o Mickey, né, tem o Pateta, tem um monte, tem
assim, uma infinidade de personagens. É muito divertido. Eu sou completamente apaixonada. Não conversem comigo sobre Disney Lorcana, porque eu vou tentar convencer você a jogar. É isso que a gente tá tentando fazer aqui. Inclusive, quanto mais gente jogando, melhor fica. Você comentou entre você e o Henrique, quando vocês pegam um momento pra sentar e ver as cartas ou jogar. Eu e a Maia, assim, a gente começou com 2 decks. Aí depois foi outro, e foi outro, e foi outro. Quando a gente viu, a gente tinha 10 decks diferentes e 500 boosters. E chegava no momento que a gente falava assim, vamos na academia junto hoje. Eu olhava pra ela e falava assim, quer levar um deck? Quer levar um deckzinho? Que aí a gente, depois da academia, a gente para no café e joga. Vamos lá? Ela, não, vamos. Aí, então todo dia cracudo, gente. levava o tênis na mochila da academia e um deck. Aí, na outra semana, vamos levar o deck? Vamos pegar o outro. Chegou um momento que eu tenho box que você pode colocar 5 decks diferentes. Eu levei os 5 na mochila, assim, tipo, um troço inteiro dentro da mochila. E aí, a gente tinha opções a mais pra jogar. A gente foi recentemente numa viagem de bicicleta. E eu fiz questão de ter espaço na mochila pra 2 decks de Lorcana. Quando, sei lá, sentar na praça e ter tempo pra jogar, sabe? É um negócio absurdo. Galera, joguem Lorcana. Recomendo, hein? Eu também. Inclusive. Claro que nas nossas relações, né? Tipo, o que eu tenho com o Henrique, o que eu tenho com os meus amigos jogando, é uma coisa absurda. Mas eu participei do DLC, né? Você comentou que eu fui caster. Foi uma coisa, assim, de verdade. Isso pra mim é muito, tá? Isso pra mim ainda é difícil de acreditar que isso aconteceu. Que eu, né? Uma menininha desse tamanho, consegui estar onde eu estou hoje. Com grandes nomes, inclusive, do jogo brasileiro. Porque as pessoas que estão comigo são pessoas que já estão há muito tempo no ramo. E eu fico assim, gente, calma. Mas, mano, eu fico de cara com a comunidade de Disney Lorcana. Porque eu parei de jogar Magic, porque a comunidade... Gente, não é querendo falar mal de Magic, tá? O Magic é muito legal, eu gosto muito, mas perdeu. Assim, eu até esqueci as cores, juro pra vocês. Eu esqueci as cores de Magic. Isso pra mim é bem, bem chocante, tá? Revelações. Nossa, isso aqui, eu quero isso aqui pra usar, tá? Eu quero esse corte. Revelações. Mas... a comunidade de Disney Lorcana é um negócio absurdo. Eu nunca vi num lugar onde você vai competir contra outra pessoa, ela virar pra você e falar assim, olha, eu tenho carta sobrando, se você precisar disso no seu deck, tá aqui. A pessoa que vai jogar contra você. E é assim, eles trocando carta. Eu emprestei cartas minhas pro meu amigo, pra ele poder jogar no DLC. E assim, a gente vai fazendo troca. Eu fiquei um mês sem minhas cartas, depois ele me devolveu. E isso acontece com muita frequência. Porque, primeiro, né, claro que não é um jogo tão barato, gente, não vamos falar aqui que é barato, tá? Não é. Ele é um jogo. É TCG, você tem que saber que você vai destinar seu dinheiro pra esse lugar. Mas eu vejo que tá todo mundo querendo se ajudar. E tá todo mundo feliz se você ganhar. Se você perder, a pessoa que ganhou, ela vai lá e te ajuda a melhorar, a entender como é que tá. Eu sou completamente apaixonada pela comunidade e eu sou muito entusiasta, assim, das pessoas adquirirem esse hobby, sabe? Porque... assim, fumar é caro, também é um vício. Beber é caro, se drogar é caro. Cartinha, pelo menos você vai ficar feliz. E se você tirar um hit, você pode vender depois. Sei lá, o Henrique tirou o Mickey Iconic aí num booster de pré-com, que é a carta mais cara de Disney Lorcana hoje. Conta aí pra eles. É verdade. A sorte toda que você tem. Tem isso também, né? Eles fazem de uma forma que algumas cartas são muito raras. Eu acho que pra quem nunca viu, é comum ver isso em cartas em figurinhas de futebol ou de beisebol, carta de beisebol nos Estados Unidos e tudo mais. No Lorcana, no TCG, tem também disso, né? E eu acho que eu tirei, de fato, a carta mais rara atualmente. Tipo, um Mickey, uma flag lá de muito raro, icônica e tudo mais. Eu não vou falar aqui como está o valor estimado atualmente, mas vocês pesquisarem aí as cartas de Lorcana, de colecionador, vocês vão ver. Provavelmente é o item mais caro que eu tenho na minha casa. Tá ali guardado, tá num casezinho e tudo mais. Às vezes você dá essa sorte também. No caso foi a Maia que tirou a carta. Então a gente tá guardando ela pra lua de mel. pra pagar a lua de mel, basicamente. Tem gente que tem usado, inclusive, o TCG como investimento, né? Tem gente realmente entrando com isso. Eu não sou desse tipo. Eu já dei 2 ou 3. Acho que foram 3 Enchanteds que a gente abriu. A gente deu pras pessoas, porque
eu não consigo, gente. Eu sou mão aberta. Caridosa. Por isso que eu sou pobre. Não, amigo, não, eu sou burra mesmo, tá tudo bem. Mas é muito legal falar sobre isso, porque tem um mundo de afinidades, já que a gente quer abrir, né, uma aba na cabeça das pessoas, né, existe uma infinidade de coisas que podem acontecer quando você joga. Você pode conhecer gente nova, você pode adquirir um hobby novo, uma distração nova, e eu que tava extremamente deprimida o ano passado, me sentindo um lixo, desvalorizada, e tudo, foi o que me acendeu, assim, uma coisa muito gostosa de senso de comunidade, de poder ter um tempo de qualidade com o meu marido, né? E conhecer muitas pessoas. Eu conheci muita gente legal por causa de Disney Lorcana. E hoje eu vejo que a gente tá muito carente dessas relações, né? Tudo que a gente vê é muito virtual, tudo que a gente vê é tudo muito prático. E não, mano, quando você tá jogando, você tá ali se divertindo, você tá só criando um momento de qualidade com quem você tá presenciando aquilo. Então eu sou muito entusiasta de jogos de TCG por causa disso. Claro, eu amo a parte da competição, eu amo ir fazer ser caster, eu amo todas as coisas que acontecem em decorrente disso. Hoje eu vivo de Disney Lorcana, basicamente, o meu trabalho é Disney Lorcana, mas quando eu falo no porquê que eu me apaixonei, é porque eu tenho isso dentro de mim. Eu gosto de estar com as pessoas que eu amo e jogar e jogar. Jogo, pra mim, tem essa questão de você ter esse momento, esse envolvimento. E eu não vejo a hora de vocês virem pra cá pra gente poder jogar junto. Verdade, porque eu sei que vai ser um momento de conexão real, porque a gente se conhece só virtualmente, mas de conexão real entre a gente, porque eu sei que a gente já tem uma predisposição a se gostar muito, mas a gente vai se gostar ainda muito mais se jogar junto, entendeu? Eu sei que vai ter esse momento. Com certeza, com certeza. Nossa, olha, militei, fui muito linda agora, desculpa. Não, concordo plenamente. Inclusive, eu tenho essa mesma sensação de que jogos em geral, a gente pode até expandir para mais, além de TCG, mas no caso do TCG também, é um momento de muita qualidade. Antes de jogar Lorcana, eu e a Mai, a gente passava tempo vendo série, o que é muito bacana também e tudo mais, mas parece que é uma atividade reativa, né? Ou passiva, digamos assim, né? Você tá assistindo e tudo mais. Jogando Disney Lorcana, eu focava só naquilo. Meu cérebro totalmente focado naquilo, focado na Maia, na minha parceira, né? E aí o tempo voa. 2 horas jogando, tempo voa, você focado só naquilo, esquece dos problemas, do estresse da vida. Tá ali você e seu parceiro, você e seu amigo, só jogando, se divertindo, né? E, inclusive, mesmo com os meus amigos, a gente achou momentos para jogar online, a gente achou um jeito de jogar online, de colocar câmera, de colocar um tapetinho para jogar as cartas e tudo mais. E também foi um momento em que fazia muito tempo que a gente não se reunia, mesmo que online, todos nós juntos, assim. E o joguinho, digamos assim, proporcionou isso também, né? Porque aí você tá jogando, você tá também conversando, batendo papo, e é isso, é muito, muito bacana mesmo. Sabe, é isso. Sabe, isso me pegou um pouco, tá? Eu fico toda essas coisinhas, esses detalhezinhos das coisas, sabe? Porque é verdade, vocês não... Do tempo que vai fazer 2 anos que a gente tá junto, né, o Henrique e eu. E eu vi poucas vezes vocês se reunindo online pra fazer. E quando vocês se reuniram pra jogar, eu até falei que eu queria pelo menos uma vez por mês fazer isso também, porque eu achava muito massa. E como você tá longe, né, faz falta mesmo. A gente... eu tenho um bagulho que é muito estranho, que eu geralmente não sinto falta das pessoas, mas se eu vejo alguma coisa daquela pessoa na minha timeline, eu falo, meu Deus, que saudade! E aí verdade. Eu acho que essas coisas, elas perpetuam, sabe? E aí quando você vê, você se conecta e você faz as coisas, eu fiquei toda emocionada. É sério, tem uma leve lágrima aqui no meu olho. Eu acho muito bonita a amizade de vocês, que resistiu até essa distância, sabe? E com o jogo. Eu sei que vocês tiveram muito tempo de qualidade, muitas coisas, né, entre vocês. Então, bonitinho, bonitinho. Muito obrigado, muito obrigado. Mas é isso mesmo. O jogo em si é uma coisa que permite, né, esses encontros, né? Então, é muito foda, é muito foda. Agora eu tô pensando, de tudo que a gente tá falando aqui, se as pessoas estão ouvindo aqui até agora, elas devem... Se fosse eu estaria muito interessado em conhecer um pouquinho mais, em jogar. Você consegue resumir para as pessoas como que funciona o jogo em si?
uma visão geral aí pra galera. Eu não sou muito boa, como eu já disse, em explicar coisas, mas eu vou tentar. Então, Disney Lorcana é um jogo de cartas colecionáveis da Disney, né? Com a temática da Disney. E na lore desse jogo, você é um Illuminir. Você é um mago que tem acesso a tintas mágicas. Essas tintas, elas são capazes de conjurar personagens reimaginados da Disney. E aí nós temos ali, né, vários tipos de glimmers, que são essas magias, essas tintas quando a gente conjura, que são os tipos de cartas que a gente tem. Então a gente tem carta de personagem, a gente tem carta de action, a gente tem carta de item, a gente tem carta de action song, que é a mesma classificação da action, mas aí é song porque a Disney é toda cantarolada, né? E nós temos as locations, que são as locações. Cada uma dessas cartas, né, elas são os glimmers que a gente tem para poder conjurar ali, reimaginar o mundo da Disney para conseguir o nosso objetivo, que é coletar lore. Essa lore, ela é um objeto dentro da lore da Disney Lorcana, ele é um objeto físico que todos os vilões, eles querem esse objeto. Então a gente tem que tirar deles porque nós somos os bonzinhos, nós somos os good guys. Então a gente precisa tirar isso deles. A gente tem que ter o aporte disso, nós Illuminirs. Mesmo que você conjure um vilão no seu deck, você está conjurando uma versão reinventada daquele personagem. Ele não tem memória, ele não é um personagem que vai fazer o que ele faz no filme, apesar de ter a lore ali na carta, mas o objetivo dele, quando ele tá na sua mão, é coletar a lore. E aí, o que é gostoso de Disney Lorcana é que você joga, né, com o seu próprio deck. Então, como eu disse, são 5 pedras preciosas, né, que fazem essas tintas mágicas, que é âmbar, ametista, esmeralda, safira e aço. Aço. Rubi. E o que eu falei? São 6. Rubi e aço. Eu tentei falar na ordem americana, mas eu não consegui. São 6 pedras. Então, essas pedras, elas têm poderes mágicos. Cada uma tem uma personalidade. No aço, são pedras muito agressivas. Então, os personagens dessa cor, elas são mais poderosas. Elas causam bastante dano. Em âmbar, tem uma questão de coletivismo. Todo mundo do âmbar é muito amigo, dá suporte. Então, você pode estar sempre em processo colaborativo com o seu deck. Em ametista, todo mundo é muito poderoso, é uma tinta mágica, é a tinta mágica mais poderosa que a gente tem dentro do jogo. Você consegue comprar carta, você consegue fazer um monte de coisa lá. E em safira, você consegue rampar mais tintas para você conseguir conjurar cada vez mais tintas mágicas para conseguir acelerar o seu jogo. Em esmeralda, você tem muita evasão, você é meio sagaz, você sempre pune o seu oponente. E em rubi, você é extremamente agressivo, você gosta de bater, Ataque, tem uma habilidade... dá facada. É ataque, dá facada, ó. Passa faca nesse fudido. É o Mickey batendo nas pessoas. Exato. Não, para. Copag, não foi isso que eu quis dizer. Copag, a chefe vai brigar comigo, o que eu falei desse jeito. Aí, o que é gostoso, né, de tudo isso? Você joga com seu próprio deck, você só pode ter até 2 cores, monta o seu deck, e aí quem fizer 20 de lore primeiro, ganha o jogo. Eu tentei contar a lore, porque a lore também é muito gostosa do jogo. Apesar de ter as cartas da Disney, ela embasa, né, o que é o jogo. E aí, hoje, atualmente, né, Disney Lorcana tem campeonatos mundiais, você pode tanto competir com outros jogadores que, assim, são pro players mesmo, eles vivem disso, eles jogam o mundo inteiro. Existe um torneio que se chama Disney Lorcana Challenge, que acontece mundialmente. A gente tá tendo versões aqui no Brasil, a primeira oficial aconteceu em abril, vamos ter a segunda agora em julho. Com alguma caster mais que especial. Eu só quero. Só quero. Nossa. E aí, e aí é muito interessante porque você vê os vários perfis de pessoas, né, jogando, mas eu vou dar também vazão para as pessoas que não gostam de competir, mas gostam de jogar casualmente, que é o meu caso, tá? Você pode jogar em casa, você pode jogar em loja, você pode jogar com decks menos fortes, né, mas mais divertidos, usando cartas que geralmente as outras pessoas não usam, mas você também pode se tornar um colecionador. Eu conheço pessoas que compram cases de box, né, para poder colecionar as cartas, completar a coleção das cartas. Então existem vários tipos de forma de você se relacionar com esse jogo. E é muito divertido, é um jogo que dura, em média, 30 a 45 minutos. Eu vou colocar isso porque nunca acabei antes, tá? Nunca consegui acabar em 20 minutos. Tem gente que joga em 20 minutos, mas dependendo do deck, realmente é isso. No meu caso, como eu demoro muito pra escolher, o Henrique também demora muito pra tomar as decisões, a gente geralmente demora 40 minutos pra jogar. Entendi.
E eu acho que eu consegui resumir bem o que é Disney Lorcana. Você acha que foi bom, amigo? Tá Não sei. muito bom, tá excelente. Acho que tá incrível. E, assim, pra galera que quiser realmente ir mais a fundo, você tem o seu canal, Aspirante a Geek, né? A gente vai botar os links aqui e tudo mais, que você explica mais a fundo mesmo como que é as cartas, como que funciona a lógica. Queria só voltar numa coisa que você comentou mesmo, agora que tá um pouquinho mais claro o jogo. Você mencionou que as pessoas podem jogar em casa, podem ir nos lugares. Eu acho que é importante ressaltar também que eu sinto isso também, que é uma comunidade, como você falou até antes, é muito aberta e receptiva. Até tem algumas versões que você consegue jogar sozinho, mas em geral você joga com 2 ou mais pessoas, né? E mesmo se você não tem ninguém pra jogar, você achar na sua cidade, perto da sua casa, uma loja que vende jogos de cartas, TCG, vai ter eventos lá, vai ter pessoas que vão estar receptivas a jogar com você. O meu exemplo comecei jogando com a Maia, a gente só jogando entre si. Em algum momento a gente falou assim, a gente já sabe como que cada um joga, como que é o estilo de cada um. Vamos tentar jogar com outras pessoas também, pra ver se a gente tá até jogando certo, né? Se é diferente. Você chega na loja, e aqui no meu caso, todo mundo falando polonês, eu chegando ali com o meu deck, aí eu sentei e alguém falou assim, você fala inglês, né? Não, vamos jogar e tudo mais, e jogando e explicando, chutaram minha bunda no jogo. Eu perdi por 20-3 de lore, e aí depois eles foram me ajudando, eu fui vendo as outras táticas e tudo mais, e assim, então por mais que é um jogo que você precise de mais pessoas para jogar, você pode começar, se você quiser comprar um deck já pronto e achar um grupo de pessoas que eu tenho certeza que vão ser super receptivos, né, para você começar. É, isso mesmo. E eu acho isso muito legal, porque você expande muito quando você começa a jogar com outras pessoas. O jeito que o Henrique joga é um jeito que eu já sei. Quando eu vou jogar com outras pessoas, é totalmente diferente e te abre uma nova janela na cabeça. Às vezes você se diverte de um jeito diferente. Em casa, você tá ali, eu posso pelo menos tacar uma carta no Henrique porque ele baniu alguma criatura minha. Mas na lojinha eu tenho que ter autocontrole. Mentira, tô brincando. Mas o que eu acho muito legal é esse interesse, sabe? Eu também comecei a jogar em casa, comecei a jogar do meu jeitinho. E aí, quando eu comecei a jogar, ir pra loja, né? Eu não jogo muito em loja. Aí, não é nem porque eu não gosto, é porque realmente hoje tá tão difícil. Porque eu faço conteúdo, é realmente muito difícil sair pra jogar. Mas é tão gostoso quando a gente vai num lugar e experimenta outros decks, conhecer gente. Assim, às vezes eu tenho meio pavor de falar com outras pessoas, mas quando o interesse é comum, é muito legal. Uhum. No evento do DLC, eu tava morrendo de medo, porque ia ser um monte de gente que eu não conhecia, mas foi super divertido, porque o interesse era em comum. E aí eu falei, ai, que legal, eu tenho um grupinho pra pertencer. Então é muito gostoso mesmo. Sem dúvida. Eu compartilho disso daí também. E acho que a gente tá chegando ao final desse episódio. Mas assim, como eu falei, pessoal, para vocês que estão ouvindo, se interessaram, querem aprender um pouquinho mais, Jenny tá ensinando tudo sobre Disney Lorcana no canal dela, então acessem lá. Jenny, eu vou abrir o espaço para você mandar um recado aí pra galera que tá querendo começar a Disney Lorcana, querendo explorar TCG. Dá um recado aí pra galera, passa suas redes. Gente, prazer. Meu nome é Jenny. Ó, o meu canal se chama Aspirante Geek, porque lá a gente não é profissional, ninguém ali nossa, meu Deus do céu, somos os melhores jogadores, ganhamos 1000 prêmios, não. A gente gosta do jogo e a gente gosta de trazer pessoas pra esse meio e todo mundo merece ter um hobby pra chamar de seu. E é aspirante porque eu gosto de muitas coisas e não tenho profundidade em nada. Eu gosto de muita coisa e sou ruim em todas. E eu acho isso divino, é isso que me torna um ser humano. Então eu gosto dessas coisas. Se você compactua desse sentimento e você também quer se apropriar disso, ser um aspirante, é só seguir lá, aprender um pouco sobre hobby, que é o Disney Lorcana, mas também, eventualmente, tem algumas coisas que a gente faz, tipo, cantadas para jogadores de Magic. Eu acho que isso não foi um bom exemplo, mas é isso que a gente geralmente faz. O Henrique Lira, que é meu marido, participa geralmente, então no nosso canal é nosso, praticamente.
E se você quiser saber mais, é só seguir lá. Espero que vocês tenham gostado. E sigam esse homem aqui, porque ele é muito legal. Que também é Henrique, eu acho que é mal de Henrique ser legal, então. Oh, muito obrigado pelo carinho. Todos os links da Jenny, aspirante a geek, a gente vai colocar aqui na nossa descrição. Como ela comentou, siga a gente também. A gente tem o one.moretab no Instagram. A gente tem agora o nosso canal no YouTube. A gente tá colocando aqui os links. Curte o episódio, não sei se dá pra curtir no Spotify, compartilha, dá 5 estrelinhas, conta pro papai e pra mamãe, fala que você quer jogar Lorcana, que você quer assistir mais episódios nossos aqui. Jenny, mais um recado, você vai estar rolando aí um novo evento do Lorcana no Brasil, né? A gente vai provavelmente compartilhar esse episódio antes, então já deixa também o recado pra galera aí, que eles podem esperar. Gente, vai ter o Disney Lorcana Challenge, que é o maior evento de Disney Lorcana atualmente. É um dos, né, maiores. Mas esse evento, ele reúne competidores, né, de todo mundo pra ganhar uma vaga no Mundial. Vai ser streamado a competição aqui no Brasil pelo canal oficial da Copag, que é a distribuidora que faz o Disney Lorcana no Brasil, né, traz o Disney Lorcana. E se vocês quiserem acompanhar a minha narração, teremos uma surpresa também nesse dia. Eu ainda não posso comunicar, mas nós teremos novidades no time de casters, então vai ter gente muito bacana lá para vocês acompanharem. E é isso, é só seguir a Copag e me seguir também, que eu também vou postar lá. Fiquem de olho, 4 galera. 4 e 5 de julho, eu esqueci de falar. Fiquem ligados, 4 e 5 de julho, fiquem ligadinhos aí. Agora que eu percebi, a Copag faz as cartas de truco, cacheta e de Lorcana, olha só. Olha Exatamente. Só o ciclo. Nossa, era isso que eu ia falar, que o meu ciclo com cartas começou com cacheta e eu jogava com baralho da Copag. Olha só. Sensacional. O mundo, ele não gira, ele capota, querido. Sensacional. Jenny, mais uma vez, muito obrigado por ter conversado aqui com a gente. Obrigada Eu adorei, adorei. Volte Espero aqui pra gente se veja conversar. Sem dúvidas, sem dúvidas. Sem dúvidas. E chegando aí no Brasil, a gente vai jogar. Vou tentar bater no Henrique. Não, vou fazer o Mickey bater nos personagens do Henrique também. Isso. E vai. Ninguém aguenta mais o Henrique ganhando. Fica pegando top 8. Tudo bem que eles não conseguem todas as promos que eu quero. É bom. Mas assim, não. Chega dessa monarquia henriquesta nessa casa. Que isso? Se bem que se você ganhar também vai ser. Então vai ser outro Henrique. Então é isso. A vida é isso. A vida é isso. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, até a próxima. Beijo. Tchau. Beijo. Falei, quem que eu esqueci? E também que você falou Rubi, porque eu falei, eu estou certa, tem só 5. E aqui está a Rubi. E esta é a Rubi. A uva Rubi. Mais de mesa. Aqui do lado do Cordeleiro.